amada mocidade, esse cântico de Salomão, como sabemos, Salomão foi visitado uma qualidade tão excelente da parte de Deus, sendo a sabedoria. E ele também, irmãos, compôs vários cânticos, como nós lemos aqui. E aquele que tem, irmãos, uma qualidade de sabedoria, ele fica mais suscetível, ele fica mais perceptível, os sentidos dele também um pouco mais aguçados. Temos que, até mesmo, podemos pegar um exemplo dentro da Bíblia, Pedro, sendo o apóstolo, porém ainda não era convertido, e tantas coisas aconteciam ao seu redor, mas ele não percebia nada, a ponto do Senhor até numa forma de repreensão falar: Pedro, agora mesmo te defendi, se você pudesse ver, agora mesmo o adversário estava aí querendo se andar com a tua vida, mas eu te defendi. Glória ao nome santo do Senhor. Mas Pedro, irmãos, não tinha aquela percepção das coisas, os seus sentidos ainda não estavam aguçados para sentir estas coisas. Mas Salomão, aqui como nós lemos esse cântico dele, irmãos, recebendo a sabedoria de Deus, os sentidos do homem também aguçados. Onde Deus toca, irmãos, os sentidos do homem também é tocado. O sentido que Deus dá a graça de dizer é o sentido físico mesmo, tato, olhar, ouvir, falar. Os sentidos dele ficam mais aguçados, porque ele se torna, irmãos, o Espírito vai governando ele vai se tornando alerta, ele vai ficando alerta. Glória ao nome do Senhor. Por isso que está escrito lá, porque a gente pode até orar, mas não pode tosquenejar. Olha, nossa carne dorme, mas o sentido sempre está aguçado. Às vezes até nos sonhos espirituais somos visitados por sonhos, aleluia, terríveis, por pesadelos malignos. Tem aquele que o Senhor permite que essas coisas aconteçam, mas quando ele desperta daquilo, ele já sabe: isso veio de Deus, isso não veio de Deus. Ele vai orar, então vai orar, o sentido já está aguçado. Glória ao nome do Senhor. Irmãos, o homem visitado por Deus, o sentido aguçado, ele entra aqui dentro de forma tal que a meia hora já conversa com a comunhão dele. O sentido dele está aguçado, no silêncio, a saudação do porteiro. Ele sabe uma saudação: esse irmão está aprovado, esse irmão não está aprovado. Irmãos, o sentido dele é aguçado. Bem-aventurado o homem que tem esse gosto para o sentimento, para os sentidos dele ser aguçado, tanto no ouvir como no falar também, porque aquele que é tocado também se cumpre o que está escrito no livro do Salmo. Onde Deus toca, irmãos, o coração fica cheio e a boca vira até como uma caneta, vira uma tenaz. Ela começa a escrever as coisas, porque o sentido do homem foi tocado. Mas o homem que não é tocado por Deus, ele também tem os seus sentidos mais mortificados na carne, e ele começa a sentir só coisa que é da carne. Ele sente confusão, ele sente guerra, ele sente divisão, ele sente, irmãos, o cheiro da morte, ele sente o cheiro daquilo. Vem um pessimismo na consciência, porque os sentidos dele vai puxar o que ele está aguçado. Mas louvado seja Deus por esta santa palavra que vem despertando em mim, em ti, cada vez mais os sentidos espirituais, para que o Espírito possa agir até mesmo os nossos corpos físicos. Porque em certo momento uma irmã até chegou para mim e falou: irmão Pedrinho, aleluia, estamos numa reunião da mocidade, aleluia, nós temos que entrar nesses detalhes. Mas ela, na necessidade dela, falava: irmão Pedrinho, aleluia, eu passei muito tempo, aleluia, viúva, mas eu orava a Deus e falava: Senhor, vivifica o meu espírito cada dia, mas mortifica a minha carne. Eu quero isso, um arrependimento sincero para falar: Senhor, eu quero estar de pé na tua presença, mortifica a minha carne, mata os meus sentidos carnais, para que o espiritual seja colocado em primeiro lugar. Isso é consciência, isso é loucura, isso é fé, isso é virtude, isso é dom, isso não é. Aí fica da consciência de cada um, mas certo é que ela alcançou e está de pé até hoje dando glória a Deus. E no momento certo Deus preparou o casamento dela. Mas vem um exemplo para falar que Deus também toca nos sentidos. E bem-aventurado o moço e a moça que fala: Senhor, toca nos meus sentidos também, porque tudo que é de Deus entra por aqui e sai por ali. Mas o sentido de Deus, o que entra por aqui, cai no coração, germina, a ave não rouba, os pedregais não estão lá, os espinhos não sufocam e dá frutos 100 por 1. Dá glória a Deus pela exortação desta santa palavra. É que a mão dela está visitando os teus sentidos agora. Aleluia, por caminhos, não virou até um jardim de pregação de palavra, mas por vezes é quarto trancado, o pai não vê o que faz, a mãe não vê o que faz, aleluia, mas entra forte e sai fraco do quarto, entra crente e sai descrente, entra com a graça e sai com a graça manchada, imaculada por pornografia, por sensualidade, porque o mundo já jogou as últimas ferramentas dele, e hoje um corpo de uma criança já sensualizada, uma criança de 8, 9 anos, já tem os sentidos dela até aflorado pela propaganda, pelo mundo, pela sociedade que cerca. O que é isso, senão as ferramentas
aniversário, tocando até mesmo as nossas crianças, mas louvado seja Deus, onde a esposa do Cordeiro estiver, pelo menos com um punhadinho de valente, nós estamos aqui ainda com a espada na mão, com a cabeça levantada para guerrear contra o inferno e contra os seus anjos e contra o pecado, e para fazer mortificar em mim e em ti as qualidades do adversário que vem na brecha da qualidade da carne, e esconde um grande mal para se cumprir o que está escrito no provérbio. As almas roubadas são doces, mas o final delas é o inferno. Mas glória a Deus por esta santa palavra, que o Senhor vai visitar o meu e o teu consciente ali, porque eu sou vestido de carne, você também é. As veias correm aqui, o sangue na tua também. Aqui tem hormônio, aí tem também, mas aqui tem espírito, e aí também tem espírito. O adversário já marcou um dia para você pecar, mas Deus já chamou, já marcou um dia para te abençoar. Receba aí agora na tua consciência, que não vai dar de papinha nas costas, não vai te chamar, levanta a tua cabeça, mas vai falar, acorda para a vida. Eu estou contigo, que o teu sentido seja aguçado para cumprir o que está escrito na palavra, que não desceu no coração, nem subiu a mente. Que coração, que mente é essa? Ela é espiritual, está preparada e reservada para aqueles que temem a Deus. Tem uns tementes a Deus aqui, não dá um grito de glória, essa porção ainda está preparada. E notemos que Salomão era despertado, ele era despertado por isso também. E a sabedoria, irmãos, essa qualidade que Deus deu a ele, lutava ferrenhamente com a sua própria carne e com a sua própria vaidade. Mas o homem visitado por Deus, ele tudo percebe. E por vezes acontece coisa até no nosso convívio aqui do culto, na liturgia. Tem gente que dorme, outros dá glória. Aleluia! Um sente, outro não sente. E aqueles que são despertados, e Salomão é despertado. Ele viu o deserto, ele começava a pregar no deserto. Ô deserto, você é a esposa, deserto. No meio de ti, Deus colocou uma cadeira, um estandarte, e sentou sobre ela. Glória ao nome santo do Senhor. Em outro momento, ele viu uma criança e falou assim: oh, assim era a nossa irmã. Se fosse como portas, se tivesse sabedoria, a gente ia colocar portas. Se não tiver, a gente ia colocar muro, ia cercar, ia cuidar. O que ele via, aleluia, o sentido do dom já aguçava e já trazia uma qualidade de inspiração. E aqui nesse cântico ele começou a ver as rosas, ver o jardim, ver o deserto. Ele já começou irmãos, nessa inspiração a falar sobre esse contato, essa ligação entre a esposa e o cordeiro. Eu sou a rosa de Saron, líder dos vales, o líder dos espinhos, é a minha amiga entre as filhas, ou seja, é a principal. E aqui Salomão não dizia da minha face, da tua face. Ele não falava que ele estava no oculto das ladeiras, sai, não. Aqui o Senhor já visitava Salomão para falar para ele: prega aí que está indo o Messias. É uma igreja que já está escolhida, mas está presa pelas madeiras, escondida nas fendas, no inverno. Mas avisa Salomão que o inverno vai passar. E quando o amado chegar, quem estiver escondido vai ter que sair de onde estiver. Ele vai começar a convocar. Glória ao nome do Senhor. E assim não aconteceu? Não aconteceu? A inspiração não tomava somente Salomão. Não sei, agora é tipo de mim. Mas de repente, por causa dessa luta com ele, dessa qualidade na carne dele, o Senhor não abriu tantas as coisas, ficou como metáforas, ou às vezes na medida da sua sabedoria. Enquanto a Isaías, Deus escancarou a porta e falou: Isaías, fala que meu filho está aí, está indo enviado na frente, ele vai dar liberdade aos que estão presos, vai libertar os que estão cegos, avisa a turma aí, todo mundo. Glória no nome do Senhor. Mas bem-aventurado nós, não individualmente, mas na figura da esposa do cordeiro, a gente estava escondido lá nas ladeiras. Ladeira é uma descida, a gente estava lá no fim dela, estava nas fendas das penhas, lá nas brechas. Mas de repente o amado começou a chegar. A mocidade sabe quando o amado começou a chegar?
foi no dia do nosso batismo somente. Foi na fundação de todo mundo. A gente já passava no campo espiritual e já ia chamando um a um para anunciar o inverno que tinha passado. Eu olhei para ele e falei, mas como assim? Se Salomão falou isso no Velho Testamento, olha, o Senhor é temporal. E tem coisas que ele mostrou no campo espiritual. Mocidade, Deus vai construindo a palavra. Vocês ajudam na comunhão com ele. Aleluia! Glória ao nome do Senhor. Mas no sentido espiritual. O Senhor é temporal, porque a Isaías também. Isaías já via até a redenção de todas as coisas. Olha o que Isaías escreveu. Como está lá? Quem deu crédito à nossa pregação? Ele já via que alguns não iam crer na pregação de Cristo. Aleluia! Isaías dentro da lei já via isso. Ele começava a falar, quem deu crédito à nossa pregação? A quem o Senhor estendeu os braços? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raízes de uma terra seca. Não tinha aparecido em formosura. Esse é o amado que Salomão via. Não tinha aparecido em formosura. E quando nós olhávamos para ele, nele não tinha beleza para que não desejássemos. Era desprezado, indigno entre os homens, homem de dores. Homem de dores, experimentado nos trabalhos. E como aquele que os homens passam, esconde a sua face. Ele foi desprezado e a gente não fez causa alguma dele. Mas verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, tomou as nossas dores sobre si. E não tivemos ele por aflito, um oprimido de Deus. Ou seja, aquele que estava sofrendo um castigo, mas não o Messias. Mas verdadeiramente ele sofreu pelas nossas iniquidades. Está escrito lá. E foi moído pelas nossas iniquidades. Era o amado chegando. Era o amado chegando. Enquanto ele fazia isso, ali no campo espiritual, a criação já ia vendo. Aí ele chegou, ainda não, mas eu já estou vendo a luz dele reluzindo pelas grades. No outro cântico, Salomão, antes dele abrir a porta, eu já senti o perfume dele, é o meu amado. Eu conheço ele. A mocidade estamos na profundidade desta palavra agora. E foi chegando. E Salomão falava, ele foi doído, comprou seu pai, enfermaram ele até a morte. Foi contado com os transgressores, porque na morte, a alma, ele entregou a morte. Mas nas suas pisaduras nós fomos sarados. E agora pelos transgressores intercede. Porque a glória que era dos poderes, eu tenho na mão dele para repartir os despojos. Aleluia. Era o amado chegando e mandando o inverno embora e colocando um cântico na rola. Aquilo é que esse cântico não é quando a gente passa na faculdade, não é o emprego, nem a porta aberta. É quando o Cristo, a gente fala como Paulo, eu achei que eu estava procurando ele. Foi ele que me encontrou primeiro. A rola na vida de Paulo começou a cantar. Então, glória a Deus por esta santa palavra. O Cristo que se resolveu ouvindo pelas grades, atrás das paredes, ouvindo tudo que acontece na tua vida. Você precisa ter um encontro com ele. A esposa do Cordeiro já teve esse encontro com ele. Olha pelos caminhos espirituais, Cristo foi chamando, sai. Eu estou com saudade de ver a face de quem? A minha, do irmão Gilberto, do Flanão. A face da esposa, chamando da esposa, porque o homem tinha feito peteca no Velho Testamento, da lei, da graça, e tinha pisado no concerto de Cristo, ou seja, de Deus, mas veio Cristo para estabelecer um novo, e falando agora, sai aqueles que estão escondidos, mas vocês já estão todos comigo antes da fundação de todas as coisas. Antes a semente estava aqui, mas agora eu esparramo pelo mundo, e o despojo que Deus deu a Cristo para repartir, hoje está sendo repartido mais uma vez na igreja de Santo Expedito, nessa palavra pregada, nessa reunião da mocidade. A universidade fala, nós não tem nada, se não tem glória, não tem linguagem, não tem virtude, não tem força para vencer o pecado nem a lascívia, mas o Senhor reparte um pouco do despojo dele, então é teu, certeiro da eternidade, então é teu, o teu nome está no Novo Testamento, a toma que é teu, a virtude, a força para vencer
As raposas traiçoeiras. A raposa não faz barulho. A raposa não faz barulho. A gente vê o estrago de manhã. Vai lá no galinheiro. Acho que passou a raposa. Não faz barulho. Quietinha, sorrateira. Até no andar dela. Não vai roubar. As raposas, pelo sentimento dos homens, entrando no santuário e colocando o que era santo debaixo do seu próprio propósito. Mas o Senhor falou: não me dispare, não me acorda, não me desperteis até que eu queira, porque eu estou desfalecendo de amor. Aleluia, o que era isso? Era consolação para falar: calma, no tempo certo ele desperta, calma, mas Cristo foi despertado. Aleluia, estou lembrando da palavra de ontem, enquanto João Batista pregando lá no Jordão, batizando, viu Cristo vindo sobre ele. Quando ele anunciou ao mundo: o profeta é o maior dos profetas. Ele foi o maior dos profetas. Ele não fez coxo andar, ele não fez morto ressuscitar, não fez cego ver, mas a palavra descreve que foi o maior profeta, porque ele pregou a vinda de Jesus Cristo. Cristo chegando no Jordão e anunciou ao mundo e ao inferno, aqueles que procuravam: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia! Nessa hora o inferno começava a ir embora da minha vida e da tua vida, mas eu não estava lá. Mas a promessa na minha vida e na tua vida, a feita no culto dos tabernáculos, na profecia, dentro da santa intenção de Deus, que já conhecia que minha boca ia pregar, que a tua boca ia dar glória, que os seus dedos iam tocar, que o nosso caminhar seria santo, que o nosso forte, a nossa luta contra a carne para fazer o Espírito vivificar dentro de nós seria constante. O Senhor já sabia de todas as coisas, dentro do seu pleno conhecimento e no seu sentido atemporal, e alcançava lá e alcançava cá. Aleluia, preparando todas as coisas, Ele nos deu a vida agora. E eis que nós estamos aqui. O Senhor já deu conselho, muitos estão rodando, outros vêm pelo movimento, tudo isso. Mas aquele que pegou esse despojo, pegou todo
fazem mal às vinhas. Porque as vinhas estão em flor. Olha, dentro do conselho da palavra, dá para imaginar uma vinha em flor. É aquilo que antecede o fruto. Imagina ali aquela multidão, os apóstolos, os discípulos, estava toda flor. Pedro mesmo, que não era convertido ainda, mas já estava dando uma flor. Pedro, vai embora, eu não vou, Senhor, só deixe minha palavra de vida eterna. Não era convertido, mas tinha fé na palavra que saía da boca do mestre. A vinha estava em flor, o Senhor limpou tudo, estabeleceu um novo pacto. E agora essa esposa, essa noiva, ela já vê, ela já não está mais escondida, ela consegue ver o noivo. Aleluia! Essa cultura que noivo não pode ver o noivo, isso aí é coisa da terra. Essa noiva aqui, ela vê o noivo, ela fita os olhos lá e vai caminhando. Isaías também vê ela caminhando e fala: criança que sobe morena calçada, é a esposa do Cordeiro subindo. Ah, irmão, que assunto santo nós estamos aqui dentro. Aleluia, se todos nós agora vamos colocar numa comunhão tão santa, para que o nosso sentido seja aguçado, porque tem aquela moça que não entende nada, mas com um sentido mais aflorado até o bem-te-vi, prega para ele vem, fala em língua, tem visão, revelação, a obra vem e acontece. Onde está a porção? Está em Deus ou está na nossa busca? A porção está na nossa busca também. O adversário tem criado caminhos lá fora, a ponto de que tudo, como o Senhor Deus já deu a graça de pregar, até as nossas crianças já são visitadas por coisas terríveis. O adversário tentando minar o que é de Deus, o sentimento do Espírito de Deus lá dentro desde criança. Mas louvado seja Deus, onde a esposa está de pé lutando contra o mal. Hoje nessa palavra que já está acabando, aleluia, já estamos dentro do santuário do Cordeiro. Aleluia. O Senhor dá uma recomendação: confortai-me com passas, ali me dei maçãs para comer também. Ali é os louvores, é a intenção, é o arrependimento, é a entrega. Não é a entrega do coração, eu creio, não é a entrega total. O Senhor me transforma, eu quero ser identificado como herdeiro da graça. Lá fora tem tal coisa que me chama a atenção, eu quero ser igual lá, mas Senhor, não deixa eu ser, me manda a força do céu. Eu não quero ser transformado no que é lá fora, porque o que eu sinto aqui dentro é muito mais maravilhoso. Aleluia. Vamos entregar essas passas e essas maçãs agora no trono de toda a glória. Quem crê, vem comigo na pregação da palavra. Quem não crê não precisa, aleluia, porque a palavra é feita de fé para pregar e fé para crer também. Mas dentro desse assunto santo, que não estamos tratando de matéria nem de nada, senta na mesa do banquete que o próprio Salomão já descrevia. O estandarte era o amor, tinha uma sala, tinha um banquete, ele estava sentado comendo todos os louvores, ele estava sendo experimentado por aquilo que ele já faz em nós. O que Cristo tem feito na tua vida, moço, o que Cristo tem feito na tua vida, moço. Tem hora que chora, tem hora que é difícil, tem hora que dói, tem hora que aperta, mas você está feliz com o que Cristo tem feito com a tua vida. Coloca na mesa agora, ali não é lágrima só que comove ele, mas maiormente o arrependimento do coração sincero. O teu coração agora está na mesa de Deus. Entramos na pregação agora, e o Senhor vai começar a trabalhar no teu coração, não para te prometer colocar em cadeira alta, isso, não, é para te tornar mais forte. Você vai sair daqui mais forte, você vai pegar o aniversário dentro da tua casa e mandar ele embora no nome do Senhor Jesus. O aniversário vai ter o poder na tua boca e o poder no teu toque, na tua fala, no teu exemplo, ele vai bater em retirada. Eu sinto o poder de Deus visitando alguém agora, daqui no lado das moças agora, e que você vai mandar o aniversário que está lá tirando a paz de dentro da tua casa. Você vai chegar com a autoridade do céu para falar: eu não perco, eu não me entrego, eu não vou, eu fico, eu me amarro, Cristo me amarra com as cordas eternas da
também ansiamos pelo casamento, enquanto esposa do Cordeiro. Por isso está lá no Apocalipse escrito, uma das coisas que a igreja tem que clamar: ora vem Senhor Jesus. Ora vem Senhor Jesus. No final da exortação, para nós entrar dentro da exortação, imaginar, reluziu pelas grades, foi vindo pulando, saltando os solteiros, foi vindo para salvar e remir a sociedade. Ele vem com séquito, ele não veio num cavalo poderoso, não veio numa família de posse, mas ele veio montado numa jumentinha, entrando e falou: Jerusalém, se tu conhecesse a quem a tua paz pertence, aleluia, esse mesmo é o noivo, e que a noiva vai clamando: ora vem Senhor Jesus. E aí se cumpre outro mistério, porque na carne nós não podemos pedir a morte, de jeito nenhum. A vida é uma dádiva de Deus, mas enquanto no Espírito estamos consolados e confortados, porque a morte não tem poder sobre aqueles que estão em Cristo. E aí a gente consegue dizer com fé: ora vem Senhor Jesus. Irmãos, mocidade, a palavra está acabando agora nesse minuto, mas é o último ponto que Deus toca nessa palavra. O amado vindo, cravado no madeiro, a esposa olhando para a cruz com ele e falando: ora vem Senhor Jesus. Aquele que subiu vai vir mais uma vez. Você está guardando ele, essa é a razão da tua esperança. Essa é a razão da tua esperança, não é a morte que até a tua carne pediu: ah, Senhor, me leva, eu já vejo que minha vida vocês. Não é nada disso. É esse encontro maravilhoso que não se chama morte, esse encontro se chama vida eterna. Igreja, ora vem Senhor Jesus. Vamos invocar o Senhor no último ponto dessa palavra. Ora vem Senhor Jesus. Ora vem Senhor Jesus. Ora vem Senhor Jesus. Ora vem Senhor Jesus. O mundo lá fora sendo treva, para que as trevas venham sobre nós. Sombra da figura do Mestre, sombra dos valores cristãos, denegrindo tudo. Mas aqui tem uma esposa do Cordeiro que no sentimento de nos colocamos de pé. É para falar: ora vem Senhor Jesus. Eu ainda consigo ver ele está vindo lá, saltando, pulando os montes, saltando sobre os outeiros. Aleluia. Agora, aleluia, por ser jargão de palavra, mas a mão esquerda esteja no meu pescoço e a direita me abrace. Eu vou estar junto com o meu amado. Isso se chama graça, isso se chama união íntima entre Jesus e os crentes. Aquele que estiver em mim, o Pai vai estar com ele, e nós vamos ser um só. Aleluia. Está sentindo as mãos do Evangelho te abraçando aí agora. Ela vai te dar uma apertadinha em ti. O que for de excesso vai cair, o que for folha seca vai cair, mas em cada batalha vai dar um glória a Deus bem alto, porque ele merece. É o meu amado, eu gosto dele, eu conheço a voz dele, eu conheço o abraço, eu conheço o cheiro. Ele sinta o abraço de Cristo. Saia daqui com esse abraço. E aquele que pediu para ver, convocou a esposa que estava escondida, continua assistindo a esposa eternamente. Deus seja louvado.